Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar. Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de terça-feira. Tempo de nós continuarmos conversando e nos aprofundando na palavra do Senhor. Eu gostaria de perguntar para você nesta hora, gostaria que você pensasse, qual figura de autoridade você tem na sua vida como um exemplo de uma boa autoridade? Foram os seus pais? Quem sabe um tio? Quem sabe um professor ou a professora? Qual figura de autoridade? Quem já exerceu autoridade na sua vida em algum momento e você tem essa pessoa como um exemplo de alguém que exerce a autoridade com sabedoria, de maneira correta, de maneira que abençoou a sua vida ou abençoou a vida das pessoas que estavam ao seu redor? Quem sabe foi um pai, um avô, alguém que era justo, alguém que era amoroso, alguém que era carinhoso, debaixo de qual a liderança da família foi abençoada, foi abençoadora, edificou a família. Certamente que você está pensando aí em algumas autoridades que você já teve, que foram desastrosas. Nós temos essa facilidade de guardar mais aquilo que foi ruim do que aquilo que foi bom. Certamente alguém aí lembrou de um pai muito duro, de uma mãe, de um avô, de um professor, de um patrão, déspota. Eu estou pedindo para você procurar lembrar uma autoridade, alguém que exerceu figura de autoridade sobre a sua vida, de preferência alguém mais próximo, porque nós temos a tendência também de idealizar aqueles que estão longe. O melhor presidente que o Brasil já teve foi o Juscelino Kubitschek. Muitos nem o conheceram, de longe. Só uma hipótese. Quem? Na tua história, quem já exerceu autoridade na sua vida, na tua história, e que foi assim alguém que abençoou a sua vida, alguém debaixo de qual a liderança você floresceu, a organização, a família, a sala de aula, eu não sei, de qual pessoa você lembra com alegria por ela ter sido um bom líder, alguém que exerceu a autoridade com sabedoria? Conseguiu identificar? Eu pergunto para você agora, esta pessoa que você identificou, quais características, quais qualidades ela tinha, que fez com que o exercício da sua autoridade fosse abençoador? Que característica ela tinha que faz com que você lembre da autoridade dela como algo bom? Que característica? Porque no vídeo que eu mandei ontem, que falava sobre a promessa que Deus deu ao povo de Israel através do profeta Zacarias, o vídeo que dizia que o rei estava chegando e ele era motivo de alegria, né? Lembra lá, Zacarias 9:9? Alegre-se muito, ó povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, porque o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Nessa promessa que nós vemos para o povo de Israel, promessa essa que deveria de trazer alegria, cânticos de alegria,
Essa promessa diz que esse rei que vem, uma das qualidades dele é ser humilde, é vir montado num jumento, ou seja, uma expressão de humildade. Ele não vem em um carro de guerra poderoso, não vem em um cavalo branco, como os contos de fada conta, não vem cercado de uma cavalaria poderosa. Não, o rei vem de maneira humilde. E talvez esta que é a característica mais ressaltada quando Deus dá essa promessa para o povo de Israel através de Zacarias. Talvez exatamente essa característica tenha sido a maior dificuldade que Jesus enfrentou quando ele começou o seu ministério. Porque exatamente por ser humilde, exatamente por ser alguém do povo, Jesus não foi aceito. As pessoas não conseguiam ver nele o rei, não conseguiam ver nele o Messias, não conseguiam ver nele verdade naquilo que ele falava, nas ideias, nas parábolas que ele contava, porque ele era uma pessoa comum, uma pessoa que não ostentava poder ou glória. E aí tem a ver com as expectativas que as pessoas tinham, as expectativas que nós temos a respeito daquela autoridade que nós imaginamos que seja ideal. Eu perguntei para você no começo dessa live, de quem é que você lembra que tenha sido ou que tenha exercido a autoridade sobre a sua vida e que exerceu de tal maneira que o exercício da sua autoridade, daquela autoridade, seja de um pai, de uma mãe, de um professor, de um avô, de uma avó, tenha sido abençoador. Porque quando nós pensamos, eu vou trabalhar em tal empresa, como é que é o chefe lá? Nós temos uma expectativa de como é que deve ser um chefe, como é que deve ser um patrão, como é que deve ser ou deve agir um político que nós elegemos para comandar a nossa nação, ou a nossa cidade, ou o nosso estado. Nós temos uma expectativa, e muitas vezes a expectativa que nós temos nos impede ou nos atrapalha de lidar com a autoridade como ela é. Porque é o que acontece com Jesus. As pessoas, na época de Jesus, os judeus, esperavam um rei que viesse com poder, com glória, um rei que viesse para libertá-los da opressão que os romanos exerciam sobre eles. Um rei que viesse com força, um rei que manifestasse poder. Jesus vem de maneira humilde. A própria promessa diz que ele era humilde. Lá em Marcos capítulo 6, tem uma passagem que diz assim: Jesus voltou, Marcos capítulo 6, versículo 1. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Jesus nasceu em Nazaré, aliás, morou em Nazaré enquanto criança. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de José, Judas, Tiago e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Preste atenção nesse último versículo, versículo 4, versículo 3, aliás. Por isso, ficaram desiludidos com ele. Havia uma ilusão
uma ideia, uma expectativa na mente dos judeus, de que alguém que se manifestasse como Messias, alguém que seria o Cristo, o enviado, seria alguém fora do comum. Aí Deus envia o Messias, envia o Cristo, mas ele é alguém comum, alguém que nasce numa família, nasce em Belém, mas mora em Nazaré, alguém que tem irmãos, alguém que trabalha na carpintaria do seu pai. E aí as pessoas não conseguem entender. Então elas têm uma ilusão. O nosso rei vai vir em um cavalo branco, e ele vai vir majestoso, e vai vir glorioso, e vai romper com todos os grilhões e com toda a dominação dos romanos. Aí vem Jesus e começa a ensinar, e começa a fazer milagres, e começa a manifestar sabedoria e poder que não são comuns. Mas ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa comum. A expectativa que as pessoas tinham a respeito do Messias impediu, atrapalhou elas de aceitarem o Messias que Deus enviou. A pergunta que devemos fazer diante disso é: e para nós, e para mim, e para você, quem é Jesus para você? Qual é a expectativa que você tem a respeito de Cristo? Qual é a expectativa que você tem a respeito da ação de Deus na sua vida? Porque muitas pessoas pensam em Deus como alguém que vai solucionar todos os seus problemas. Muitas pessoas, quando se veem sem saída, diante dos problemas da vida, pode ser uma crise financeira, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema familiar, elas buscam a Deus. Alguém diz, né? Você tem que buscar Deus, porque Deus pode curar, porque Deus pode resolver esse problema, porque Deus pode fazer você prosperar. E aí as pessoas buscam e clamam e vão atrás. E aí as coisas não acontecem como elas esperam. E muitas vezes elas acabam chegando à conclusão de que Deus não funcionou para elas. Porque a expectativa que ela tinha era uma expectativa que não correspondia com aquilo que Deus se propôs, se manifesta a nós, os seus filhos e filhas. Interessante que quando Jesus apresenta a Deus, ele o apresenta como um pai. E isso traz para nós uma figura de equilíbrio, porque Deus, ele não é um Deus que está distante, mas também não é um Deus cuja proximidade impeça-nos de ter respeito, reverência e temor. O que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes as pessoas pensam em Deus como um Deus distante. Você já deve ter ouvido alguém orar, ou a expressão assim, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Um Deus distante. Deus não vive longe lá no céu, como dizia o cântico. Não vive longe, não é aquele Deus distante. Ele é um Deus que está próximo, ele é Pai. É um Deus que está junto, um Deus que acompanha a nossa vida, um Deus que faz parte da nossa existência. Mas ele é Pai, ele não é um irmão, ele não é um amigo, ele não é aquela pessoa que você bate nas costas. Ele é o Pai. Ele é alguém que merece ser respeitado,
digno, alguém que deve gerar em nós uma certa admiração e um santo temor, não de ter medo, mas um temor respeitoso. Eu sei que eu estou falando com alguém que tem autoridade, com alguém que tem um conhecimento. Talvez essa noção de pai, para alguns de vocês, não corresponde com o seu pai, com a experiência que você tem com o seu pai, ou que você teve com o seu pai dentro de casa. Alguns, às vezes, têm pais que não são dignos de admiração, de respeito. São pessoas que não dão um bom exemplo de vida. E aí nós temos dificuldade de ver Deus como pai e conseguir perceber o que ver Deus como pai significa para nós. Mas a questão é a expectativa que nós temos de Deus vai nos ajudar a nos relacionar com Ele ou vai nos atrapalhar a nos relacionarmos com Ele. A promessa de Deus para o povo de Israel era uma promessa que deveria trazer muita alegria. Alegre-se, ó Jerusalém, cantem de alegria, porque o seu rei vem. Vai vir um rei, nós vamos ser liderados, nós vamos ser libertos, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser protegidos. Mas esse rei vem humilde, montado numa jumenta. A expectativa que nós temos de quem é esse rei pode nos tornar mais próximos dele, ou então pode nos afastar. A expectativa que nós temos de Deus hoje pode nos tornar mais próximos dele, ou então nos afastar. Quem Deus é para você? O que você espera de Deus? Porque em alguns momentos, eu não sei você, mas eu tenho certa dificuldade de entender o domínio de Deus. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender por que Deus não acaba logo com os maus. Eu estou pensando aqui em maus que fazem coisas más que afetam muitas pessoas. Por exemplo, Herodes. O rei Herodes, quando Jesus nasceu, o rei Herodes foi avisado que, pelos 3 reis magos, eles foram procurar lá Jesus para adorar, então ele foi avisado, e com medo da concorrência, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Eu fico pensando assim, puxa, mas por que Deus permitiu que esse homem mau causasse tanta dor e sofrimento para tantas pessoas inocentes? Porque Deus é um Deus justo, um Deus... E é claro que daí o ensino da teologia vai nos fazer entender os propósitos de Deus de uma maneira que nós não conseguimos compreendê-lo todos, porque a nossa mente é pequena, não é capaz de compreender os propósitos de Deus. Mas você pensa, Deus é justo, então Ele não vai deixar acontecer uma injustiça comigo. Aí, de repente, você se vê numa injustiça, sendo injustiçado, sendo caluniado, sendo caluniada. Aí você pensa assim, e aí, Deus? O Senhor não é o meu Deus? O Senhor não é um Deus justo? Como é que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? E aí, azeda o nosso relacionamento com Ele. E aí, ao invés de nós nos sentirmos gratos e amados por Ele, nós nos sentimos injustiçados, porque Ele não fez justiça a nosso favor. Está entendendo? Porque a promessa de Deus é que a vinda do rei traria alegria. O rei veio, mas nem todos desfrutam de alegria. Por que não desfrutam? Porque não o recebem como ele é, mas querem recebê-lo de acordo com as suas expectativas, ou gostariam que ele atendesse às suas expectativas. E quais são as suas expectativas? Cada um tem uma. Os judeus, na época de Jesus, esperavam um rei que viesse para libertá-los da dominação romana. Eu e você temos as nossas expectativas a respeito de como é o rei. Independente das nossas expectativas, o rei
é sempre certo, é sempre justo, ele não está errado, mas nós é que não conseguimos nos relacionar com ele de maneira abençoadora, de maneira que gere no nosso coração alegria. O rei continua tendo as suas atitudes, e as suas atitudes são inquestionáveis, são sempre certas, são sempre justas, são sempre boas. Mas nós nem sempre as vemos como justas, certas e boas. Às vezes, nós não experimentamos o bem que poderíamos experimentar, porque não estamos tendo uma expectativa correta a respeito do nosso rei. E às vezes nós acabamos deixando que sentimentos que surgem por conta da desilusão que nós somos expostos, porque o nosso rei não funciona como nós esperávamos, nós deixamos que sentimentos que surgem acabem dominando o nosso coração. Sentimentos de abandono, sentimentos de injustiça, sentimentos de amargura, de tristeza, de desamparo. Eu gostaria de continuar conversando com você sobre isso durante essa semana. Quinta-feira nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu queria que você estivesse pensando, tentando responder essa pergunta para você mesmo. Quem Deus é para mim? O que eu espero de Deus? O que eu espero que Ele faça para mim, para o meu trabalho? O que eu espero que Ele faça para mim, para a minha família? O que eu espero que Ele faça para mim ou para a minha igreja? O que eu espero que Deus faça para a minha família, para a minha sociedade, para a minha cidade, para o meu país? Qual é a expectativa que eu tenho? Quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, que foi na oração do Pai Nosso, Ele também nos ensinou a orar, pedindo as coisas mais importantes, as coisas que nós mais precisamos. E o que nós mais precisamos é que o nome de Deus seja glorificado aqui nessa terra. É que o reino de Deus se estenda aqui sobre essa terra. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino. E o que nós mais precisamos é que a vontade de Deus, não a nossa, a vontade de Deus seja feita nessa terra. Por isso eu te convido a orar nesta hora. E nesta oração nós queremos pedir a Deus que nos ajude a voltarmos a nossa maneira a nossa expectativa, voltarmos àquilo que Ele é, para que a nossa expectativa corresponda com o que Deus é, e juntos, expectativa e aquilo que Ele é, nós possamos desfrutar da alegria que a sua presença entre nós deve causar. Que é muito impressionante como Deus enfatiza a vinda do rei com uma alegria que traz júbilo. É o que ele fala através do profeta Zacarias. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. O rei chegou, está entre nós. Mas muitos de nós não nos alegramos e nem temos motivos para cantar de alegria. Que Deus nos dê graça de ter a nossa expectativa e a sua realidade conjugadas, de maneira que esta alegria esteja presente em nossa mente e nosso coração. Eu te convido a orar nesta hora. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor enviou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor Deus, porque este é o motivo de maior alegria. Mas, ó Deus, nós reconhecemos
que muitas vezes o nosso coração não experimenta esta alegria. E como vimos esta hora, possivelmente porque não corresponde a sua presença, a sua maneira de agir, não corresponde com as nossas expectativas. Mas nós cremos que a maneira de agir do Rei não está errada, mas sim a nossa expectativa. Por isso oramos agora pedindo graça do Senhor, para que os nossos corações e mentes sejam transformados pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, de maneira que a nossa expectativa corresponda com quem Ele é, com quem o Rei é, e que assim possamos desfrutar de alegria e possamos cantar com júbilo diante do Senhor. Sim, ó Deus, glorifica o nome do Senhor em nossas vidas e neste mundo. Estenda o Teu reino sobre nós e neste mundo, e faz a Tua vontade em nós e neste mundo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente. Quinta-feira, nós vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto, mas agora olhando por outro lado, olhando agora sobre a nossa responsabilidade como imitadores do Rei dos Reis. Eu te convido a acompanhar a live quinta-feira, às 8 horas, também no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe, tenha uma noite de paz e descanso, em nome de Jesus.